Tentação de Jesus. Cheio, pois, do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde esteve 40 dias, e foi tentado pelo diabo. E não comeu nada nestes dias, e, passados eles, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador lhe disse: Se és filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. E Jesus lhe respondeu: Está escrito que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra de Deus. Então, tomando-o o diabo, o levou à cidade santa, Jerusalém, e o pôs sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele mandou aos seus anjos que cuidem de ti, e eles te tomarão nas palmas, para que não suceda tropeçares em pedra com o teu pé. E, respondendo Jesus, lhe disse: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o demônio o levou a um alto monte, e lhe mostrou em um momento todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Dar-te-ei todo este poder e a glória destes reinos, porque eles me foram dados, e eu os dou a quem bem me parecer. Portanto, se tu, na minha presença, prostrado me adorares, todos eles serão teus. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirás. E acabada toda a tentação, se retirou dele o demônio até certo tempo. Jesus Cristo quis sofrer a tentação para nos animar a não temer a tentação do demônio, confiando no Senhor e no seu auxílio, implorando com a oração e com as mortificações. Não nos lisonjeemos, porém. O demônio vencido não se afasta senão por pouco tempo. O tentador, cão preso. Com esta comparação, nos dá Santo Agostinho uma ideia do poder que têm os demônios para nos atrair ao mal. Um cão preso à corrente pode latir e meter medo, mas não morder ou fazer mal, a não ser aos que passam perto dele. O mesmo se dá com o demônio. Pode nos tentar, provocar, meter medo, mas, se não quisermos, não nos pode fazer cair em pecado. Ora, assim como teríamos por imprudente aquele que se deixasse morder por um cão preso à corrente, assim devemos chamar estulto o que se chega ao demônio, dando ouvidos às suas tentações, ou, pior ainda, metendo-se voluntariamente nas ocasiões e perigos de pecar, como companhias, jogos, livros, filmes, etc. Afastai-vos destas coisas, e, se não obstante fordes tentados, repeli prontamente as tentações, dizendo: Não quero. Orai, invocai a Jesus e a Maria, e o diabo não vos poderá fazer pecar. Quem é o homem? O homem é um ser racional, composto de alma e corpo. Que é a alma? A alma é a parte espiritual do homem, pela qual ele vive, entende e é livre, e por isso capaz de conhecer, amar e servir a Deus. Explicação. Já por várias vezes temos aludido às verdades que aqui claramente expõe o Catecismo. O homem é constituído não só do corpo físico material, que se vê, mas também da alma espiritual, que não se vê. O nosso corpo vive pela união com a alma, e quando a alma o abandona, ele morre. Em virtude da alma, nós entendemos, pela alma somos livres, isto é, capazes de fazer uma coisa ou outra, segundo a escolha que voluntariamente fizermos, como, por exemplo, estudar ou não a lição,
prestar ou não atenção ao Mestre. Pela alma somos capazes de conhecer, amar e servir a Deus e, portanto, de merecer o paraíso com auxílio da sua graça. Temos realmente alma? Podemos ter a certeza disso conquanto a não vejamos com os nossos olhos? Sim, temos alma e temos a certeza disso, posto que a não vejamos com os olhos. Vedes, por exemplo, a corrente elétrica nos fios metálicos que a transmitem para a luz e para a energia? Não a vedes, mas sim os seus efeitos, porque ela se manifesta na luz, na força e no calor que produz. Quer dizer, vemo-la nos seus efeitos. Portanto, não se crê somente no que se vê. Há coisas que existem e que não se veem. Vedes, por exemplo, o ar que respirais? Não. E todavia sabeis que existe, e que, se ele não existisse, não poderíamos respirar, e por conseguinte viver. O mesmo sucede com a nossa alma. Não se vê, porque é espírito, mas se manifesta nas suas operações. Primeiro, temos uma vontade. Esta não pode ser acorrentada, nem constrangida a querer de modo diverso daquele que quer. Se eu não quero uma coisa, ninguém pode me fazer querer. Podem me matar, mas não se impor à minha vontade, o que demonstra que não temos somente o corpo, que está sujeito às forças e a todas as violências. Segundo, estudais e aprendeis muitas coisas. Com o estudo, tem-se feito muitas descobertas, e tem o mundo progredido muito. Os homens de hoje gozam o fruto dos estudos daqueles que os precederam, e, por sua vez, com o seu estudo, preparam outras descobertas, úteis a si e aos vindouros. O homem se aperfeiçoa, progride, porque tem uma alma inteligente. Ao contrário, o animal que não tem alma inteligente não se aperfeiçoa. A ave constrói o ninho sempre do mesmo modo. Qualquer animal é agora e será sempre como foram os seus progenitores. Por isso, toda descoberta, e contai, se podeis, mesmo só as mais importantes dos últimos tempos, é uma demonstração da inteligência humana e, portanto, da existência da alma. Terceiro, veem-se pobres, enfermos e padecentes, que estão satisfeitos, e, pelo contrário, ricos e sãos, que são infelicíssimos, se bem que não lhes falte nada de quanto o corpo pode desejar. O contentamento não é uma propriedade do corpo, mas da alma. Vêem-se homens pequenos e franzinos, talvez mesmo enfermiços, dotados de grande talento. E vêem-se outros sãos, robustos e grandes, e não obstante tardos de engenho. Se apenas tivéssemos corpo, o homem são, robusto e grande teria sempre um talento superior ao homem pequeno, franzino e enfermiço. Quarto, observai particularmente o mártir. Prefere sofrer toda sorte de tormentos a renegar a fé. Bastaria que dissesse uma palavra. O corpo desejaria dizê-la, é verdade, mas a alma, em contraposição, forte e generosa, mantém o corpo firme no sofrimento. O martírio, eis uma manifestação esplêndida que a alma faz de si mesma.